Glórias ao nome daquele que vive e reina soberanamente. Glória a Deus. Glória a Deus também pelas ovelhas que estão aí via Facebook também. Que os amados possam estar aí compartilhando mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Eu vou orar para que possamos fazer o estudo, mais um apostolado do Ministério para a glória de Deus. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Eu já declaro, Senhor, que o meu trabalho não será em vão, Senhor. Eu já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas será revelado, Senhor, para os teus filhos, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito predestinado. Manifesta, Senhor, segundo a tua vontade na vida dos teus filhos, que haja testificação, que haja manifestação, que haja sinais, prodígios e maravilhas na vida de todos os que receberão a graça e o apostolado, mais uma ministração, Pai, vindo de ti, que haja o teu mover, que haja o teu testificar na vida de cada um dos teus filhos. Assim eu creio e assim eu falo. Crie, por isso eu falei. Creio e por isso eu falo, e assim eu declaro, anjos ministrando o perfeito entendimento, olhos iluminados na vida de todos os eleitos que estarão recebendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro, em nome de Jesus, o ressuscitado, para a glória de Deus. Amém. Abba, Pai. Glória a Deus pela vida dos eleitos, do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus também pela vida dos eleitos via Facebook, né? O MGA Manaus 2, nós somos um ministério evangelístico, né? Onde nós gravamos, aqui gravo em 2 aparelhos, porque se tiver algum problema de queda de internet, tem um outro aparelho gravando, que depois ele vai para um canal, aonde ficará gravado lá para assistir, né? Muitos não puderam estar aqui hoje, por questão de trabalho, questão financeira, mas tem via Facebook, online, e também pode assistir depois os amados irmãos também pelo canal. Glória a Deus. Vamos a mais um apostolado, Bíblia, papel e caneta, e vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema: a Igreja de Cristo é uma só. Abba, Pai. Então, amados, que os amados possam anotar os versículos, possam estar aí estudando a palavra de Deus, porque juntos somos mais fortes, porque a Igreja de Deus, de Cristo, ela é uma só. Hoje nós vamos estar estudando sobre esse assunto. Glória a Deus. Então, amados, a Igreja de Cristo, ela não é uma denominação, né? Como muitos acham que é uma denominação, ou seja, denominação de que tem algum nome, né? Alguma placa, algum templo, né? E na verdade, nós somos o templo, né? Somos a igreja, são pessoas compradas, são pessoas que Jesus comprou com seu sangue. Então são pessoas a qual o Espírito Santo de Deus habita. Então a Igreja de Cristo também não é uma instituição religiosa. Uma instituição religiosa com CNPJ, né? Por mais que alguns ministérios tenham CNPJ, por exemplo, o Ministério MGA tem CNPJ, MGA Manaus não, mas São Paulo, que é a sede, tem. Então MGA Manaus tem CNPJ, mas estamos falando de prédio, né? Estamos falando de um local onde os irmãos se reúnem. Então, se reunir é uma coisa, e a Igreja de Cristo os membros, né, do corpo de Cristo que se reúnem em algum lugar. Nós só precisamos entender e separar que a Igreja de Cristo são pessoas compradas
que se reúne em algum lugar para adorar a Deus, mas que este lugar não é a igreja. A igreja são o corpo de Cristo, que é os membros, né? Os membros, eles podem estar separados. Por exemplo, hoje tem pessoas que estão aqui no ministério, outras estão via Facebook, online, e outras estarão depois via canal, assistindo essa ministração. Então, seja o tempo que estiver, que o amado possa entender que a igreja são pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Vamos ver 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 20. Vamos ver que a igreja de Cristo, ela foi comprada, né? 1 Coríntios 6 e 20. 1 Coríntios 6 e 20. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, fostes comprados, ele está falando que já foi, verbo no passado. Nós temos que respeitar os verbos. Então, já fomos o quê? Comprados. Então, comprados também está no plural. Então, são mais de uma pessoa. Então, é a igreja de Cristo. Então, são membros, são pessoas do corpo de Cristo que foram compradas, né, pelo sangue de Cristo. Então, para que nós possamos entender, amados, que a igreja, ela é uma só, né? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, são pessoas compradas pelo sangue de Cristo, e que esse corpo, ele tem vários membros, né? Por exemplo, o meu corpo, ele tem vários membros, tem os dedos, tem as mãos, tem os pés, tem o nariz, tem a boca, tem os olhos. Então, são membros de um único corpo, né? Então, eu só sou um corpo se eu tiver com todos os membros. Se me faltar um pé, então eu sou um corpo sem um lado do pé, ou sem os dois lados dos pés. Então, assim é a igreja. A igreja, né, é os membros que fazem parte de um único corpo. E esse corpo, ele é a igreja de Cristo. Lembrando, amados, que a igreja, ela é de Cristo, ela não é denominacional, ela não tem dono, né, fora aquele que a instituiu, que foi Jesus Cristo que instituiu a igreja. Glória a Deus. Então, ele é o cabeça, ele é quem dirige o corpo, a igreja, e a qual ele estabeleceu a sua igreja. Então, fostes comprados. Então, nós fomos comprados. A igreja de Cristo, ela foi comprada, amados. Não está aqui falando o apóstolo Paulo de nenhum templo e de nenhum prédio, ainda que precisamos de um prédio para congregar, para nos reunirmos, louvar, adorar a Deus e receber o apostolado, mas esse local, esse espaço, ele não é a igreja, amados. Que não haja confusão, porque o que as pessoas entendem aí fora, que existem várias igrejas, né? Igreja pentecostal, igreja tradicional, a presbiteriana, né? A quadrangular, a batista, a adventista, a católica. Então eles veem uma denominação com uma instituição como igreja, e na verdade não é prédio, e não existe várias igrejas. O que existe é uma única igreja, que são pessoas compradas por Deus, que fazem parte desse corpo e que é a igreja de Cristo. Então, hoje, o apostolado, hoje, nós
Estamos explicando e ensinando aqui no Ministério MGA Manaus 2 que a Igreja de Cristo ela é uma só. A Igreja de Cristo ela não está dividida, amados. Ela é uma só, porque para que ela seja corpo, para que ela seja igreja, todos os membros, precisam se juntar, se reunir. Então, juntos somos mais fortes. Então, são pessoas, amados, não é nenhuma denominação, nenhuma instituição, como ensina o sistema religioso, que existem várias igrejas. E, na verdade, é uma única igreja e não é uma denominação, nem uma instituição, são pessoas compradas por Cristo. Pai. Então a igreja ela é uma só, ela não é uma instituição religiosa. E nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, o capítulo é o 5 e o 18, que a igreja ela é composta de pessoas que foram reconciliados, os espíritos reconciliados por Deus, então, que compõem a igreja. 2 Coríntios, lemos agora 1 Coríntios, vamos para 2 Coríntios 5 e 18. Segunda Coríntios 5 e 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é uma igreja que foi comprada, o seu espírito foi reconciliado com Deus. Por isso que é só uma igreja, amados. Não existe uma igreja imperfeita diante de Deus. Amados, como é que nós fomos reconciliados com Deus? Se o nosso espírito está reconciliado com Deus, como é que pode dizer que há pecado em nós? Como pode dizer que somos pecadores? E como que o sistema religioso condena os irmãos que não congregam? Os irmãos condenam aqueles que não estão dentro de uma instituição, porque para eles, igrejas tem que estar, a igreja está num templo religioso, mas a igreja não está dentro não é o templo religioso, amado. Então, o sistema religioso condena as pessoas, mas são os espíritos das ovelhas que estão reconciliados. Então, só há uma igreja. Então, não existe uma igreja que está em pecado e uma outra igreja que não está. Ou seja, quem está dentro de uma instituição religiosa, que o sistema diz que é uma igreja, esse está reconciliado com Deus, porque aceitou Jesus, e os demais estão condenados. Se a igreja é uma só, não existe um que está condenado e o que está reconciliado, amados. Não existe os que estão salvos e os que precisam aceitar Jesus para serem salvos. Porque se acontecesse isso, Jesus tinha falhado, porque ele reconciliou os espíritos. E ele já reconciliou. E se ele já reconciliou, não cabe mais aceitar Jesus para ser salvo. Não cabe mais que a pessoa se torne igreja quando aceita Jesus e ela deixa de ser pecadora quando entra e faz parte de um sistema religioso. Então, se a igreja é uma só, não existe a que está em pecado e a que está sem pecado. Não existe a que está salva e a que não está salva, amados, porque a igreja é uma só, e há uma igreja, e essa igreja, ela está reconciliada com Deus. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a unidade do corpo de Cristo. Então é assim que nós vemos, amados, a igreja. Eu falo nós vemos, não é o modo que eu entendo, não é
o modo que eu compreendo. É que está escrito, e se estiver escrito, nós cremos. E está escrito que nós somos reconciliados, amados. E uma vez reconciliados, se o sistema diz que tem que aceitar Jesus, logo Jesus falhou quando reconciliou. Está dizendo que Jesus é mentiroso. Então, na graça, amados, já está tudo consumado. A igreja ela é uma só. E diante de Deus somos comprados e já fomos reconciliados. Não existe mais divisão na igreja. Participar de uma doutrina de homens para ser santo, para ser salvo. Não é passar por uma campanha para ser mais abençoados, porque nós também já somos abençoados. Então, amados, há uma unidade na igreja de Deus, porque na graça tudo é um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só fé e é uma só igreja, amados. Então é por isso que a igreja é uma só, e hoje nós estamos falando que a igreja de Cristo é uma só. Não existe divisão para Deus. Vamos ler Efésios capítulo 2 e 11. Que a igreja, elas são pessoas que confessaram a Jesus Cristo como Senhor. Filipenses 2 e 11. Filipenses 2 e 11. Filipenses 2 e 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então, amados, há uma diferença de você confessar a Jesus como Senhor e há uma diferença de você aceitar para ser salvo. A diferença, amados, é que não existe aceitar para ser salvo, porque nós já somos reconciliados com Deus, nós já fomos comprados e não somos de nós mesmos. Quando nós confessamos ou reconhecemos Jesus como Senhor na nossa vida, é o nosso entendimento, amados, é a nossa alma, que há uma metanoia, uma mudança de mente na nossa alma, ou seja, é uma salvação da alma, do nosso entendimento. É você reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Então, a igreja de Cristo, ela é composta por pessoas que confessaram a Jesus como Senhor, que reconheceu Jesus como Senhor de suas vidas. Ainda aqui em Efésios, vamos ler o capítulo 4, o versículo 5 e o 6. Efésios 4, o 5 e o 6. O 5. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Eu estou lendo Filipenses. É Efésios. Efésios 4, 5 e 6. Efésios 4, o 5 e 6. O capítulo é o 4 de Efésios, o versículo é o 5 e o 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O 5. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus. Então, na graça, amados, tudo é um só. Se é um só batismo, um só Deus,
uma só fé, e Deus, Ele é Pai de todos e sobre todos, e por todos e em todos. Então, amados, Ele é o cabeça da igreja, ou seja, Ele é o cabeça do corpo. Glória a Deus. Então, só há uma igreja e só há um cabeça, que é Cristo. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amado, nós estamos falando da graça de Deus. Estamos falando da graça de Cristo, da obra consumada. Então, você que é a igreja de Deus, creia no que você é em Cristo, do que Cristo já fez por você. Porque na graça, amados, nós não pregamos para você ser ou para você ter. Na graça, nós pregamos aquilo que você já é em Cristo Jesus. Pelo que Cristo já fez, você já é. Então a graça, nós pregamos o que Cristo já fez e o que você já é. Então nós pregamos Cristo. Nós pregamos aquele que é o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então que os amados recebam, né, esse apostolado, que os amados recebam esse entendimento em graça para a glória de Deus. Abba, Pai. Então, amados, a igreja de Cristo, ela é uma só, e Cristo é o cabeça dessa igreja. Vamos ler Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, versículo 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Abba, Pai. Glória a Deus. Ele constituiu, amados, todas as coisas. Ele constituiu, Ele fez, Ele formou, Ele criou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito à vontade soberana de Cristo, à vontade soberana de Deus. E Ele constituiu cabeça da igreja. Então, o cabeça da igreja, amados, é Cristo. Glória a Deus. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Então, está claro, amados, que a igreja, ela não é uma instituição, amados. Porque uma instituição, como o sistema diz, que é uma denominação, é uma instituição religiosa, que é a igreja, ela é uma instituição terrena, uma instituição carnal, liderada por homens. Então não pode ser a igreja, porque a igreja de Cristo, ela é celestial. Glória a Deus, porque são espíritos comprados, espíritos reconciliados e feitos de uma vez por todas e para sempre. Então a igreja de Cristo, ela é celestial, amados, e ela é de Cristo. Glória a Deus. Então, que nós possamos não sermos levados por ventos de doutrinas de homens que ensinam que a igreja é um templo, é uma instituição religiosa e é nomeado, né? Como eu falei, uma é católica, uma é presbiteriana, outra é quadrangular, é batista, é adventista. Então, cada um tem o seu modo de pensar. Então, isso aí são instituições religiosas, que, resumindo, é o sistema religioso. Mas, para a glória de Deus, amados, que nós possamos entender que a igreja de Cristo são pessoas compradas pelo sangue de Cristo, pessoas reconciliadas pelo sangue de Cristo. Então, amados, a única diferença que há na igreja é no entendimento.
Por que que há uma diferença, amados? Um pensa de um jeito, outro crê de outro jeito, porque nem todos receberam ainda a revelação da graça de Deus. Então, por isso não se discute doutrina, ou seja, a forma que um crê, a forma que o outro entende, a forma que o outro recebeu, porque para Deus não é importante a doutrina, mas o amor que está acima da doutrina. Glória a Deus. Então a igreja, ela vive em amor, ela vive em harmonia, crendo que são pessoas que são a igreja. Aquela pessoa que ainda não entendeu, amados, há uma diferença na igreja somente no entendimento. Um pensa de um modo, outro tem um outro ponto de vista. Então, são pontos de vista diferentes, mas a igreja, ela é uma só. A igreja, ela não está dividida, amados, porque a igreja, ela é de Cristo. O que acontece é que muitos não receberam ainda o entendimento, ainda não houve uma testificação do Espírito Santo de Deus, ainda no entendimento, então pensam diferente, mas para Deus ele não está vendo doutrina mais, ele está vendo espíritos reconciliados, espíritos comprados pelo sangue de Cristo. Então para ele não há diferença. Então para o que entende e o outro que não entende, então, amados, temos que agir com amor para aquele que não entende ainda, porque aquele que não entende, ele é o nosso irmão. Aquele que ainda não entende, que não recebeu ainda a revelação da graça de Deus, ele é o corpo de Cristo. Ele é um membro do corpo de Cristo, amado, porque a igreja é uma só. Ainda que o meu irmão ele esteja fazendo parte de um sistema religioso, de um sistema ou evangélico, ou pentecostal, ou quadrangular, uma denominação ou uma instituição religiosa, amados, ele é meu irmão, ele é a igreja de Cristo. E nós não podemos fazer acepção de pessoas para que a igreja de Cristo, amada, ela esteja unida, né? E se o irmão passar por nós e ele é de uma outra instituição, amados, dê graça e paz, saúde ao irmão, né? Saúde o amado irmão, porque ele ou ela, né, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só. Nós não podemos descartar as pessoas porque elas não pensam do mesmo modo, porque elas não veem do mesmo modo que nós vemos, só porque elas pensam diferente. Mas a igreja de Cristo, ela é uma só. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está trazendo hoje essa unidade para a sua igreja, amém? Glória a Deus, trazendo essa unidade do Espírito Santo de Deus na sua igreja, porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é uma só, independente que elas estejam espalhadas em lugares diferentes e pensem de formas diferentes, ela é uma igreja só. Abba Pai. Vamos ler Gálatas 5, o versículo 6. Gálatas 5, 6, está bem próximo aqui de Efésios, a qual nós estávamos lendo. Gálatas 5, versículo é o 6. Glória a Deus. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então, amados, a igreja de Cristo, ela é uma só. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui, que nem a incircuncisão, ou seja, os irmãos, a igreja que está em graça, tem valor algum, ou os que estão na incircuncisão, ou seja, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum.
o que importa é a fé que opera pelo amor. Então, mesmo que a igreja esteja em graça e a outra igreja esteja na lei, ou seja, a circuncisão é quem está vivendo da lei. Os da circuncisão estão vivendo ainda debaixo de rudimentos, de obras mortas. E a incircuncisão são irmãos, a igreja que está vivendo por fé, sem as práticas das obras da lei. Glória a Deus. Então, amados, para Deus não há diferença, porque para Ele fomos comprados e fomos reconciliados com Deus. Então, por isso não há divisão da igreja de Deus, amado. Porque Deus não vê a divisão. O que Ele vê é o que Cristo já fez por nós. Então não há diferença se Ele está na circuncisão, que é a lei, ou se está na graça, que é a incircuncisão. O que importa é a fé que opera pelo amor. Glória a Deus. Um crê de um jeito. O que é a fé que opera pelo amor? Um crê de um jeito, outro crê de outro jeito. Um crê que tem que se batizar para ser salvo, o outro crê que já está batizado em Cristo, né? Um crê que precisa buscar o Espírito Santo, outro crê que já é templo do Espírito Santo. Então, amado, nem a circuncisão, que é a lei, e nem a incircuncisão, que é a graça, tem algum valor, mas a fé que opera pelo amor. Então é isso que nós devemos ter, amado, amor pelos irmãos que estão na lei, amor pelos irmãos que ainda não receberam o entendimento, amor por aqueles que não têm a revelação, porque estamos falando que a igreja de Cristo é uma só. Então os amados irmãos que não pensam como você pensa, que não entendem como você pensa, porque nós estamos na graça, estamos vivendo a incircuncisão que não precisa, e somos a igreja, e os irmãos estão vivendo a circuncisão, a lei. Então, amados, nós devemos tratar com amor os irmãos, porque eles fazem parte do mesmo corpo. Como é que eu posso maltratar um lado da minha mão direita, se eu preciso tanto da direita como eu preciso da esquerda? Tudo faz parte do mesmo corpo. Então, por isso que a igreja, nós somos membros de um mesmo corpo. Somos todos irmãos diante de Deus. Então, nós devemos tratar com amor, com unidade, amados. Não destratar os irmãos que não pensam da mesma forma. Não destratar aqueles que não creem da mesma forma. E muitos distratam, eu vejo, xingam lá no Facebook, né? Zombam, fazem sátiras, fazem piadinhas. Então, amados, que nós possamos amar, respeitar o nosso irmão, que ele é a igreja de Cristo. E ele não pensa da mesma forma, não tem ainda a revelação, ainda não recebeu, que somente Deus pode dar esse entendimento. Mas que nós possamos entender que a igreja, ela é uma só, que os membros podem estar espalhados, os membros podem ter uma diferença no entendimento, mas somos a mesma igreja. Ela é uma só. Ela é a igreja de Cristo. Abba Pai. Vamos ler. A igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, cujos membros estão ligados a um único corpo, que é Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, o versículo 14, o 19, o 20 e o 27. 1 Coríntios 12. Aí vamos ler primeiro o 14.
1 Coríntios 12, aí o 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, o corpo, o que é o corpo? O corpo é a igreja, amados. E a igreja, ela é composta de membros, como o meu corpo é composto de membros. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, está falando aqui no 14, que o corpo não é um só membro. Não é só um membro. Eu não posso dizer que esse meu lado aqui esquerdo é o meu corpo, sem demonstrar o meu lado direito. Então, ambos juntos, os membros, fazem parte do corpo. Então, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é um ajuntamento dos membros, ou seja, a igreja. Glória a Deus. Agora vamos ler o 19 e o 20. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Então, há muitos membros, mas há um só corpo. Então, amados, que nós possamos entender que ainda que os amados irmãos estejam espalhados, né, espalhados aí ainda sem entendimento, mas que existe um só corpo. Um só corpo é uma só igreja. Não existe duas igrejas. Existe uma igreja. Existe um corpo. Então, existem muitos membros que o apóstolo Paulo diz aqui no 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, há muitos membros. E o 27 do capítulo 12 ainda. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, amado, nós somos o corpo de Cristo, quer dizer que nós somos a igreja de Cristo, mas individualmente somos membros. O que isso quer dizer? Que individualmente somos membros. É que uma única pessoa, ela é um membro. E se juntando com duas, se juntando com três, se juntando com 4, com 5, com 6, ou com 10, com 1000, ela vai se tornar o corpo, a igreja de Cristo. Individualmente, amados, nós somos membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. E não somente uma pessoa, somente um membro, ela não é a igreja. A igreja, ela é o ajuntamento dos membros. Glória a Deus. Então nós fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma igreja. Então somos membros diferentes. Penso diferente, eu posso crer diferente, mas eu sou membro e eu sou parte do corpo. Somos todos irmãos. Glória a Deus. Devemos viver em amor, devemos viver em harmonia. Então a igreja, ela é esse corpo e cada um é membro desse corpo. Ou seja, cada pessoa, amados, ela é um membro do corpo de Cristo. Quando você vê um irmão, né, mesmo que ele esteja no sistema religioso, ele é parte do corpo de Cristo. Ele é a igreja, amados, que é uma só. É a igreja de Cristo. Glória a Deus. Sendo que é o mesmo Pai. Vamos ler agora Efésios. O capítulo é o 4 e o versículo 15. Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e o 16. O 15. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. O 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado,
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, cada parte faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, que nós possamos, amados, praticar, né, para edificar a vida do nosso próximo, como diz aqui no último versículo, faça o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, que nós possamos edificar, amados, ao nosso próximo, ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, os demais membros, com amor. Nós fomos chamados para edificar, amados, para somar em amor, glória a Deus, e não para conflitos, contendas, que já fazem parte da obra da carne. Por isso que em graça nós não discutimos doutrina, amados. Nós não discutimos o modo que um crê e o outro entende que Deus recebeu por seu também. Glória a Deus. Por isso que nós não discutimos, que já vai estar inclinando para as obras da carne, mas que nós sejamos, fomos chamados para edificar um ao outro em amor. Glória a Deus. Aí vamos ler agora, ainda aqui em Efésios 4, agora o versículo 3. Ainda no 4, vamos para o versículo 3. 4 e versículo 3. O 3. Procurando guardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Então é isso que nós devemos, amados, como igreja de Cristo, que a igreja é uma só. O que nós devemos procurar? Procurando guardar a unidade do Espírito, do vínculo e da paz. Podemos perguntar para Paulo: procurando o que, Paulo? A resposta: guardar a unidade do Espírito. Então, não é guardar a unidade da carne, amados. Né? Não é guardar a carne, não é contenda, não é confusão, não é conflito, não é sátiras, não é piadinha. Né? O que nós devemos guardar, segundo o apóstolo Paulo, a unidade do Espírito. Por que a unidade do Espírito? Há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Então nós devemos guardar a unidade do Espírito, ser guiados, nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É nós guardarmos, amado, a unidade do Espírito, nós sermos guiados por Ele, para que nós não possamos machucar o outro membro que é a igreja de Cristo, para que nós não possamos ofender o outro membro que é a igreja de Cristo. Nós devemos guardar o vínculo do amor, o vínculo da paz, unidade do Espírito, no vínculo da paz. Glória a Deus. Abba Pai, louvado seja Deus. Então é isso, amados, que nós devemos agora em graça. Devemos procurar guardar a unidade do Espírito Santo de Deus no vínculo da paz. Glória a Deus. Então nós não fomos chamados para discutir doutrina, amados. Nós não fomos chamados para a divisão da igreja de Cristo. Porque muitos estão brigando por conta de religião, coisas terrenas, coisas carnais, coisas humanas. E nós devemos estar, como o apóstolo Paulo diz, procurando guardar a unidade do Espírito Santo de Deus no vínculo da paz. Então é assim que nós devemos estar, procurando guardar o vínculo, a unidade. Fomos chamados para apacentar, para edificar, amados, e não para dividir. Porque o que acontece muito aí, que a gente vê, pelo menos no Facebook,
É uma divisão, amados, porque quanto mais se discute, mais tem discussão. Hoje mesmo, né, tinha várias mensagens lá no meu Facebook, né, pessoas contra lá, porque eu divulgo o ministério, né, eu divulgo o trabalho de Deus. Então são pessoas que são da outra, de um sistema, que dizem que a graça que nós pregamos, a graça que nós pregamos da MGA, ela não é uma graça genuína, né? Então, amados, para não discutir, eu vou lá e apago as mensagens. Dificilmente eu respondo quando é nesse nível aí, porque eu sei que vai dar debate, vai gerar mais perguntas. Muitas vezes eu nem respondo, algumas vezes eu respondo, depende muito da pergunta, né? Depende muito da situação, do guiar, do direcionar do Espírito Santo. Então nós devemos ser sábios, né? A direção do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo para cada situação que aparece. Então, glória a Deus. Então, amados, concluindo, uma pessoa sozinha, ela não é a igreja. Uma pessoa sozinha, ela é membro do corpo de Cristo. Então, amados, muitos dizem, eu vejo também lá no Facebook, eles condenam quem se reúne, quem congrega. Eles são contra esse sistema aí, dizem que prega a graça. Eles são contra o ajuntamento de pessoas. Por quê? Eles são contra porque eles dizem que a igreja somos nós. É evidente que a igreja somos nós, mas a reunião da igreja, ela é o ajuntamento dos membros do corpo de Cristo. Então, uma única pessoa reunida orando em casa, ela não é a igreja sozinha, ela precisa do ajuntamento de outras pessoas. Então, a igreja, ela é uma igreja só, quando se reúne as pessoas, não é o templo, não é a instituição religiosa. Então, por isso que há pessoas que entendem que não há necessidade de congregar, porque a igreja somos nós, né? E não precisa. E aí eu vejo muito lá no Facebook as pessoas dizendo que tem que congregar em casa com minha filha, com meu marido, com o meu vizinho, com a minha mãe. Então, amados, congregar é estar junto, congregar é estar ouvindo, recebendo a graça e o apostolado junto, amados. Glória a Deus. Então, independente do espaço, independente do local, independente do prédio. Por exemplo, aqui em Manaus, no MGA Manaus 2, nós não alugamos ainda um prédio, nós estamos nos reunindo no salão da minha casa, no salão aqui que é a garagem, né? Por exemplo, aqui onde eu estou, fica meu carro. Aí eu já até adaptei as rodinhas aqui no púlpito, porque eu removo o púlpito e o carro entra, né? Então, é uma questão do prédio, amados. É um local para se reunir, mas a igreja de Cristo, ela é as pessoas que foram compradas. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora, dizer que não é necessário congregar, porque a igreja somos nós, somos a igreja juntos, os membros reunidos. E a igreja se reúne, amados, para ser edificados, para serem aperfeiçoados no entendimento, amados. É para isso que a igreja se reúne, para receber o apostolado. Deus foi quem estabeleceu na igreja apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, pastores. Então foi ele que estabeleceu, amados, na igreja.
para que essas pessoas que têm o dom ministerial possa haver uma manifestação do Espírito Santo de Deus, porque Deus usa homens para falar com homens. Glória a Deus. É preciso que o dom do Espírito Santo de Deus, que ele já manifestou na vida de um eleito que tem o dom, para que manifeste na vida da outra ovelha, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e alguém precisa pregar, alguém precisa ser enviado, alguém precisa ser escolhido por Deus. Então foi Deus que estabeleceu assim na sua igreja, amados. E se tiver escrito, eu creio. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, para finalizar, vou ler Romanos 14:3, a qual nós precisamos viver em unidade e amor. Romanos 14:3. Romanos 14:3. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que não come, pois Deus recebeu por seu. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo fala por parábolas, porque ele é profeta. Como eu falei, Deus estabeleceu na igreja profetas, né? Estabeleceu apóstolos, estabeleceu mestres. Então aqui estamos recebendo um apostolado de um mestre, recebendo um apostolado de um apóstolo, recebendo um apostolado de um profeta que também é pastor e que também é evangelista. Então, o que come, não despreza o que não come. Ou seja, o que entende de uma forma, o que recebeu de uma forma, não despreze o que não come. Ou seja, não despreze o que não entende da mesma forma que você entende. Porque para Deus não há acepção de pessoas, amados. A igreja de Deus, ela é uma só. Não há importância não tanto da circuncisão como da incircuncisão. O que importa é a fé que opera pelo amor, como nós já lemos em Gálatas 5:6. E o que não come, não julga o que não come. Ou seja, o modo que ele crê, o modo que ele pensa, o ponto de vista dele que é diferente. Pois Deus o recebeu por seu. Então, aquele que está na ignorância, amado, Deus recebeu por seu, né? Por isso que nós não devemos fazer acepção. Nós devemos viver em unidade e em amor, porque a igreja é uma só. É isso que nós precisamos entender, amados, que a igreja não é uma instituição religiosa, que a igreja, ela não é uma instituição denominacional. Glória a Deus, porque nós precisamos viver em amor e em unidade, porque a igreja de Cristo, ela é uma só. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz, e aplauda ao Senhor.